Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que essa situação, Abba, essa colocação, Abba, Pai, traz para nós a proximidade, a intimidade que nós podemos ter com o nosso Pai, com o nosso Deus. É aquela intimidade do filho que não chama o pai simplesmente de maneira formal, mas aquele que chega diante do pai e chama o pai como um pai amigo, um pai próximo, alguém que compartilha vários momentos, ou os melhores momentos das suas vidas. Alguém que está ali, que é um ponto de referência, alguém que provê coisas boas na sua vida. E é por isso que eu queria ressaltar hoje a importância de nós conhecermos Deus e de nós conhecermos na sua intimidade. Eu queria tratar da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, mas também quero ter como referência a nossa paternidade, aquela que nós exercemos, ou aquela que um dia também foi exercida sobre as nossas vidas. E, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, a nossa filiação, ela faz parte da nossa identidade. Isso é inegável. Geneticamente, eu posso olhar para o Ricardo, o Felipe ali, o Felipe está lá também. O Ricardo e o Felipe, alguns chegam para mim aqui na igreja algumas vezes, alguém outro dia me disse, sentei com o seu filho. Ele não sabia o nome, mas ele identificou que era meu filho, porque ele primeiramente achou alguma coisa na fisionomia, ou no jeito de se comunicar, de falar, enfim, que fosse meu filho. Achou próximo essas duas coisas. E eu, às vezes, olhando para eles, eu consigo perceber traços meus, traços da Mari. Há uma mistura, né, nessa história toda. Mas mesmo na parte genética, nós temos ingerência sobre eles, até porque eles não podiam ficar parecidos com a parede, já que eles são filhos meus e da Mari. De modo que teria que parecer com um dos dois de alguma forma. Mas se tratando de dois filhos homens, eu tenho uma experiência que talvez não seja comum a todos, mas é uma experiência que traz para mim, pai, uma oportunidade maior talvez do que a experiência mãe. E eu acho engraçado porque no mundo as pessoas costumam dizer que os filhos se identificam com as mães e as filhas se identificam com os pais. E eu gostaria de dizer para você que espiritualmente isso não é algo assim proveitoso. Não que você não tenha nenhum tipo de identificação, filhas com pais ou pais com filhas, não, muito pelo contrário. Acho até que a proximidade caminha por aí. Mas na questão da intimidade, da referência, é diferente quando você, homem, lida com homens e a mãe lida com as meninas. É um troço diferente. É claro que lá em casa eu sempre digo que, por sorte, foram dois homens. Porque se fossem duas mulheres, certamente seriam dois Zezinhos. Minha esposa não tem nenhum cacuete para fitinhas, e nem para ranjinhos, e nem para adereços. Ela é uma pessoa assim, extremamente prática. Das raras mulheres práticas que a gente conhece, é ela. Então, talvez ela não fosse assim aquela mãe que coloca fitinhas e deixa a filha toda bonitinha, sabe? Toda cor-de-rosa. Pink, isso, toda pink, toda cor-de-rosa. Não, com certeza não. Então, para ela também, essa coisa de ter dois filhos homens foi assim uma certa facilidade pelo jeito dela. Mas para mim, que de fato não tinha assim nenhuma expectativa no meu coração, eu fui saber do sexo dos dois, literalmente quando nasceram, porque a gente não tinha nenhuma curiosidade a respeito. Nós tínhamos assim, um coração bem aberto para que Deus mandasse o que Ele achasse necessário. E quando vieram os meninos, eu sempre tinha ouvido essa situação, né? Não, o menino é muito com a mãe e tal, e não sei o quê. E no começo eu confesso que eu pensava um pouco dessa forma, eu deixava um pouco isso acontecer. Mas logo que eu me converti, e isso foi com eles bem pequenos, muito pequenos, eu comecei a enxergar uma nova maneira de comportamento. E esse comportamento passa por esta coisa de intimidade, essa coisa Abba. A coisa de você se permitir estar presente na vida deles e eles estarem na sua. Porque eu não sei vocês homens aqui presentes que são pais, quantos são pais aqui? Levante sua mão. Alguns momentos não é muito fácil, né? Para nós homens ter paciência para com o comportamento dos nossos filhos quando eles são menores, né?
Daniel sempre repete que ele foi, o Alisson repete sempre que ele foi trocar a falta do Daniel a primeira vez aqui, e o Daniel girou o bumerangue dele lá e deixou o Alisson numa situação prejudicada. Não é uma coisa natural para nós, né? Homens, essa coisa de ir lá, trocar fralda e tudo, por mais que a gente se esforce e busque, não é algo que é muito natural. Mas faz parte, desde o princípio, desse envolvimento que a gente busca ter com os nossos filhos. Eu me lembro de enfrentar as mesmas situações, e me lembro até de eu estar no trabalho e a Mari me ligar, quando ela estava grávida do Ricardo, naquela ocasião, num cursinho na maternidade de São Luís. E eu me lembro, aquela matéria toda de vidro, né? Os dois nasceram lá, o berçário é todo de vidro. E eu subi por uma escadinha lateral, porque ela havia me ligado que eu era o único pai que não estava na aula. Está todo mundo aqui com o marido e você não está. Aquela coisa de grávida, né? E eu saí correndo, deixei as coisas, fui lá para poder participar. E eu me lembro quando eu cheguei, fazendo só um parênteses, eu subi a escada. E subi pela lateral, eu passei pelo o andar, tem um andar no meio ali, que é da obstetrícia. E eu subi por aquele canto, me perdi. E eu saí, ele tinha um cantinho, na parte de vidro do berçário, que é a UTI neonatal. E tinha um sujeito lá, e o cara chorava, mas ele chorava copiosamente. O cara chorava assim, de uma maneira comovente. E eu, como pai novo, né, prestes a ver a cara do meu, que ainda não havia nascido, eu fiquei tocado com aquela cena. E fui para a aulinha lá, fiz a aula. Isso não tem nada a ver com a administração de hoje, tá? E eu me lembro que eu, terminando a aula, minha curiosidade humana, fui lá na enfermeira, a chefe estava dando aula, peguei nela e falei assim, o que aconteceu com aquele senhor ali? Por que ele está chorando desse jeito? O filho dele nasceu com algum problema? Aquela coisa, né? Ela falou assim, não, as crianças estão ali porque elas são gêmeos, são trigêmeos. Então, nasceram com peso menor, são crianças super prematuras, 7 meses. É um negócio ali complicado, mas elas estão bem. Elas certamente vão crescer e vão ser saudáveis. Mas por que ele chora daquele jeito? Porque, na verdade, ele tinha 2 filhos, eram 2 meninas. E quando ficou grávida, a esposa do 3º filho, ele estava muito animado, mas extremamente animado, porque falou, agora vem um menino. Sabe aquela coisa do pai? Quero ter um menino. E quando o médico fez o ultrassom, falou, são gêmeos, achou que eram 2. Falou, um é homem na certa. Quando descobriram que era 3, falou, agora é garantido. Nasceram 3 mulheres. Ele chorava copiosamente, uma coisa assim que eu nunca vi igual. O cara já tem a esposa, 2, depois tem mais 3, são 6. Você me perdoe, mas é mulher demais por centímetro quadrado, nem por metro quadrado. É uma loucura. A gente brincava sempre lá em casa que a Mari dava conta. Eu, Ricardo, Felipe e na ocasião mais 3 cachorros machos. Todo mundo sujeito a uma só mulher. Uma coisa assim, maluca. Mas enfim, isso não tem nada a ver com a administração. Amém? Tira isso de lado. Voltando à intimidade. Falei da fralda, porque a gente foi lá aprender como fazia. E desde o princípio a gente busca criar alguma identidade com os nossos filhos. E eu falo isso porque o nosso relacionamento com Deus também é algo nesse sentido. Ele também quer criar intimidade com a gente. Ele também quer viver momentos conosco onde há essa situação de alegria, de prazer de estar juntos, porque as coisas vão se tornando comum a ambos. Eu me lembro que quando Adão, na viração do dia, se reunia com Deus, eles tinham o prazer juntos de compartilhar como amigos, mas com pai e filho, a respeito das coisas que tinham acontecido naquele dia. Eu tenho para mim que era um bate-papo assim bastante íntimo, do ponto de vista de compartilhar tudo, literalmente todas as coisas. Sabe aquela conversa gostosa, aquelas coisas que a gente faz juntos e que parece que flui? Parece não, flui, né? E eu chamo a atenção aqui para 2 aspectos. O primeiro é porque nós, pais, algumas vezes, talvez tenhamos tido uma criação onde a expressão de afeto e de momentos de empatia, de intimidade, de interesse comum, não tenha sido muito incentivada. Talvez não porque seu pai tenha sido uma pessoa ausente por livre e espontânea vontade. Talvez porque ele fosse uma pessoa tímida, talvez porque
ele tenha sido criado também de uma maneira mais rígida, né? Se nós andarmos mais para trás, mais distante dos filhos, mais fechada. Algumas famílias eram muito conservadoras nessa coisa do relacionamento entre pais e filhos. E criou distância entre alguns. Eu, na minha geração, já não me lembro assim. Meu pai talvez não tivesse participado mais o tanto que gostaria, porque de fato, envolvido com o trabalho e aquelas coisas todas, né? Ele algumas vezes deixava levar mais pelo trabalho do que a convivência conosco. Mas ele sempre buscava momentos de estar com a gente, de criar coisas comuns entre nós. E eu procurei reproduzir isso nos meus filhos de uma maneira um pouco mais intensa. É claro que quanto mais você se doa, mais próximo você fica. Então, para você criar intimidade, não é uma coisa que você faz acontecer do dia para a noite. É algo que vem da prática, do exercício, da disposição, da vontade, das tentativas, dos erros e acertos, né? Porque nem sempre a gente encontra o ponto comum de cara. Algumas vezes a gente precisa entender a maneira disso acontecer. E eu digo para os pais, tenham disposição de gastar tempo, de investir tempo com seus filhos. Porque é algo que traz um retorno e traz um retorno positivo. Traz um retorno positivo para a vida deles e para a sua vida. É bacana quando você vê uma pessoa identificar o seu filho, não porque fisionomicamente ele se parece com você, mas porque de alguma maneira algo seu passou através daquela pessoa. Lembre-se que os meus filhos são um ponto de referência para as coisas que eu fiz certo e as que eu fiz errado. Porque eu não acertei todas as coisas, não. Muitas coisas que eu errei, algumas vezes eu vejo reproduzido neles. E para mim, é a minha maior penitência. No entanto, existem coisas positivas que eu vejo reproduzida neles, que foram fruto daquilo que nós investimos neles, daquilo que nós nos dedicamos. Até hoje a gente busca estar juntos espontaneamente. Nós criamos esse ambiente propício de estar juntos espontaneamente. Fizemos e fazemos coisas que algumas vezes é comum a um e não a outro, mas nós buscamos ser companhia do outro, pelo menos uma parte do nosso tempo, para que continue conosco essa coisa da intimidade. E eu falo isso por quê? Porque alguns chegam a Deus e recebem a Jesus como Senhor e Salvador, e através disso recebem o Espírito de adoção, pelo qual podiam chegar diante de Deus com intimidade de quem o trata como Abba, Pai, mas continuam tratando Deus como um Deus distante, um Deus não tão próximo, alguém a quem eu não me dedico o suficiente em intimidade, em tempo, para poder me alegrar de estar com Ele cada vez mais. E é comum nas relações familiares e também nas relações espirituais, nós tomarmos os nossos genitores como uma fonte de benefícios. Eu sei que existem inúmeros relacionamentos em que os filhos buscam os pais porque existem interesses nessa busca, nessa procura. E assim também nós, muitas vezes, chegamos a Deus somente porque nós temos algo que nós gostaríamos dele acontecesse nas nossas vidas. E a gente se esquece que um relacionamento saudável, ele passa por outras situações que não essa. É claro que eu me alegro até hoje. Hoje, na verdade, eles têm, felizmente, a vida deles. Eles levam a própria vida. Eles têm o próprio emprego, têm os próprios rendimentos e conseguem ter as suas vidas estabilizadas caminhando. Eles não precisam mais de mim para pelo contrário, né? Hoje em dia os caras me levam para jantar e ainda pagam a conta. Digo, aleluia, como isso é bom, Jesus. Não é? Mas para que esse dia chegasse, eu incentivei esses caras a estarem comigo várias vezes. E eu gastei lá alguns jantares para que eles pudessem entender como é gostoso estar juntos, reunidos, em volta de uma mesa, por exemplo. Não é? E a gente sabe que adolescente come, né? Os caras comiam bastante, comiam bem e tal. Mas você precisa criar
esse ambiente favorável, e entender que não é só porque você paga a conta de um restaurante bacana que você é um pai presente. Mas porque você está ali no momento onde a mesa é só um gatilho, um motivo para estar juntos, que é gostoso estar juntos. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui, não? Sim? E me preocupa isso, cada vez que eu penso, cada vez que o Senhor me leva a refletir, porque eu ainda vejo muitas pessoas com esse mesmo conflito. Eu ouço, não poucas vezes, as pessoas se referirem a nós, algumas vezes, pastores, como se nós tivéssemos um acesso diferenciado a Deus, e elas não. Como se nós tivéssemos uma intimidade diferente, ou um olhar de paternidade diferente do que tem para com vocês. Isso não é verdade. Porque diante de Deus, todos nós somos filhos. E todos nós, pelo mesmo espírito de adoção, temos acesso a esse pai presente nas nossas vidas. E ele não quer só ser um pai presente no momento em que nós nos ajoelhamos e oramos para pedir pela nossa saúde, pela nossa família, para pedir pelas nossas finanças, para pedir. Ele quer ser um pai presente, por exemplo, como acontecia com Adão, para compartilhar o nosso dia. Eu não sei se você já se analisou nas suas orações, mas quanto tempo você reserva do seu dia para compartilhar com Deus pura e simplesmente o que aconteceu no seu dia? Você faz isso regularmente? É algo que você pratica regularmente? Chegar diante de Deus e compartilhar o seu dia? Como as coisas aconteceram? Ah, não, eu não preciso. Ele sabe de todas as coisas. No ambiente moderno hoje, né? Essa coisa da intimidade vai se desfazendo. Se você deixar, tem um filho... Aliás, eu já cansei de olhar na sala e... A Gabi num telefone, a Renata no outro telefone, o Ricardo no outro telefone, o Felipe no outro telefone, e eu e a Mari olhando a cena. Se você deixar, os momentos de intimidade são impedidos por esse aparelho aqui, ó. Interessante que agora tem um bulldog francês aqui mascarado, porque ele caiu no chão, e aí o Felipe, com medo que eu destruísse ele de uma vez, me deu uma capa aqui. Mas se você tirar a capa, tem aqui o símbolo da maçã, né? Não era maçã lá na origem não, mas remete a algumas coisas, algumas más lembranças. Relacionamento é algo super importante e é algo que a gente deve incentivar. Por isso, Abba Pai traz para nós essa situação de proximidade. Mas eu acho bacana, porque a gente vê que nós recebemos da parte de Deus, um espírito de adoção. E o que é adoção? Adoção é tomar para si alguém, ou algum exemplo, ou alguma prática, que eventualmente você não adotava. Tomar para si a convivência com alguém com quem você não convivia. E é interessante como nesses casos, nós vemos que algumas pessoas que eram completamente distantes, que pensavam de forma completamente diferente, passaram a pensar parecido, a alinhar os pensamentos. Mas o espírito de adoção da parte de Deus é um espírito restrito. Deus não tem restrição com relação a nós. Pelo contrário, Ele quer se aproximar de nós, Ele quer ser íntimo na nossa vida, a ponto de escutar as nossas histórias, por mais tolas que elas possam parecer. Ele de fato quer nos adotar como filho, para que nós possamos adotar dele as coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. Como eu disse para vocês, muitas das coisas que eu vejo nos meus filhos, certamente eles aprenderam com a gente, as boas e as más. Mas quando nós falamos da parte de Deus, nós só temos coisas boas para serem adotadas em mim e em você. Diferente dos nossos exemplos humanos, os nossos amados têm a oportunidade de receber da parte de Deus exemplos vitoriosos, exemplos perfeitos, coisas que transformam a nossa vida
para melhor. Coisas que nos fazem pessoas melhores. Seres humanos mais alegres e menos influenciados pelo meio em que a gente vive. Proximidade de Deus traz o caráter de Deus para as nossas vidas. Ora, se nós, que somos humanos, sabemos das boas coisas aos nossos filhos, e não daríamos a eles nada que fosse mal deliberadamente, quanto mais o nosso Pai, que é um Deus perfeito, quer nos dar e nos conceder coisas boas. Mas o que acontece nessa situação da adoção? O que nós acabamos adotando para nós? Nós acabamos adotando para nós a herança. E nós reivindicamos a herança de boca cheia, não é? A herança de Deus. Mas o que a herança de Deus significa de fato na minha vida e na sua vida? Porque o Roberto falou aqui do filho pródigo no primeiro domingo. Quem estava aí? Amém. E se você buscar aí, eu falei esse assunto também há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, não me lembro agora. Mas a questão do filho pródigo esclarece bem essa coisa do interesse indevido, ou demasiado, ou focado, centrado naquilo que não é o verdadeiro valor. Porque veja bem, como pode alguém reivindicar uma herança, isso no caso do filho pródigo, sem ter havido uma morte? O pai do filho pródigo estava morto ou estava vivo? Vivo, tanto que ele recebe o filho de volta. Como é que o Ricardo, o filho, pode chegar diante de mim e dizer: pai, metade do que você tem é meu, me dá que eu vou sair por aí? O que ele está dizendo para mim, e para os judeus daquela época era extremamente pior, para a sociedade ele estava sendo enxovalhado diante de todos, é que ele está me matando. Pai, para mim você está morto, você não serve, a convivência com você é nula, é zero. A nossa intimidade não tem valor nenhum. Por isso me dá aquilo que é meu e eu vou embora. Mas o que é seu? O que eu tenho é meu. E permanecerá meu até o dia em que eu morrer. Só que nós, espiritualmente falando, nós recebemos uma herança. Mas nós recebemos uma herança por quê? Porque houve uma morte. Cristo Jesus morreu por mim e por você. E porque Ele morreu, nós temos direito a esse espírito de adoção e nós temos direito à herança. Agora, quando a gente fala em herança, por que a gente sempre vai pensar nos benefícios, não que sejam ruins os benefícios das nossas necessidades físicas, financeiras, mas por que primeiramente nós não buscamos a herança desta identidade do Pai? Desse caráter do Pai? Por que em primeiro lugar nós não buscamos ser reconhecidos como filhos pelas nossas atitudes? Pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir? É muito mais fácil para nós chegar diante de Deus e dizer: Deus, me livra disso, Deus, me cura aquilo, Deus, paga essa conta. Não era mais fácil eu ter aprendido com o Pai um caráter de obediência, um caráter de sujeição, um caráter de retidão, que certamente teria me levado a não gerar a conta a ser paga? Porque quantas contas eu e você criamos para dizer: Deus lhe pague, ou então: Senhor, resolve essa situação. Não que Ele não possa resolver, mas será que é justo? Será que é assim que funciona? Será que seria interessante que os meus filhos criassem situações difíceis e me colocassem para pagar aquilo que eles gastaram? Você, como pai, se sentiria confortável nessa situação? Seu filho resolve fazer algo que você
foi o primeiro a desaconselhar. Quer dizer, olha, não é por aí o caminho, não faça assim, vai acontecer, e coisa e tal. E o sujeito vai e diz assim, ó, nada, eu vou fazer, a vida é minha, eu faço o que eu penso, e o cara vai lá, faz. E aí gera uma conta para pagar. E a conta estoura onde? No seu colo. Você gostaria de enfrentar a situação? Você gosta de ver essa situação? Muitas vezes nós fazemos isso com o nosso Deus. Não é legítimo que um filho se aproveite da intimidade do pai para gerar situações onde o pai vai ser exposto de forma desconfortável. Deus, Ele quer a nossa intimidade para que a gente possa verdadeiramente descobrir o bom conselho. Aquilo que para nós não nos vai levar à situação difícil nas nossas vidas e nem diante dele. Porque isso muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir e imprime em nós um caráter. Que bom quando as pessoas olharem em nós e verem nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na nossa vida, no nosso dia a dia, algo completamente diferente do que elas fariam. Algo completamente diferente daquilo que está sendo praticado aí fora. Do que a sociedade normalmente ensina. Porque as coisas do reino de Deus, elas são muito maiores e muito mais excelentes. E aqueles que se achegam a Deus com esse espírito de intimidade, Abba Pai, encontram esse caminho onde você é herdeiro de Deus, né? Mas a herança que você busca é muito maior do que os benefícios materiais, físicos que a gente busca. Em Gálatas 4, 6 e 7, dá para colocar aí, por favor, Vladir? Gálatas 4, versículos 6 e 7. Foi? Foi. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sabe por que é importante a gente olhar para isso? Porque se você estiver num momento difícil de decisão, se você estiver num momento urgente, premente, naquele em que você tem que tomar uma atitude, e aquilo precisa acontecer, e você se coloca nessa emboscada, nessa enrascada, essa é a hora de você olhar para o que Paulo está colocando. Deus espera de você uma atitude de filho. Mas um filho que entende o coração do pai. Um filho que tem em si um espírito da parte de Deus, que vai te alertar, que vai te ensinar, que vai te instruir as coisas que são do alto. Para que você não tome uma decisão errada, uma decisão precipitada. Quando nós clamamos diante de Deus essa oportunidade, Deus nos concede. Se você tiver que tomar uma decisão apressada, de maneira urgente, se eu perguntar para vocês, essa coisa de pai e filho tem uma importância muito grande, viu, gente? E eu posso perguntar para vocês aqui agora, olhando para vocês, eu pergunto para eles, Ricardo, Luiz Felipe, se eu tiver que tomar uma decisão agora, qual é a minha resposta? Urgente, para agora. Qual é? É não. Não. E é não mesmo. Não. Não, mas talvez não. Não vou tomar. Eu posso orar, posso buscar de Deus, posso meditar, posso tomar conselho. Aqueles a quem eu reputo estarem nessa posição de ter Deus como íntimo. Aí nós vamos tomar uma decisão. Se o pai não der o aval, não vale a pena tomar a decisão.
Porque depois você vai entrar de novo naquela situação onde, como filho pródigo, você volta, ai Deus, perdão, eu fiz outra vez, eu errei de novo, olha só, que atitude. E ele não vai apontar o dedo na sua cara como não aponta na minha. Como Deus de amor, ele vai nos acolher e nós vamos lá de novo, naquela mesma situação. Muitas vezes nós sofremos esse enfrentamento justamente por isso. Porque nós não aprendemos na nossa herança as coisas de Deus que fazem a diferença. E uma das coisas de Deus que fazem a maior diferença é isso, as decisões. Eu não me lembro de nenhuma decisão de Jesus que tenha sido precipitada. Nenhuma decisão de Jesus que tenha acontecido pela vontade dele. E não que Jesus não tivesse um caráter humano, e tinha. Alguns se enganam em pensar o contrário, mas segundo a tradição judaica, certamente nós sabemos que ele foi ensinado segundo o pai que ele tinha, José. A profissão que ele tinha e muito do caráter humano estava ligado ao que José ensinou a Jesus. Do que ele viu em José, da intimidade que eles tiveram com o pai e filho. Mas na hora de buscar a decisão acertada, na hora de realizar aquilo que era de fato proveitoso, que era eficaz, ele buscava quem? Abba Pai. O paizinho, o meu paizinho querido. Porque eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós vimos em Gálatas, a primeira citação é em Romanos 8, nós vimos. A segunda citação é em Gálatas 4, nós vimos. E tem essa citação de Marcos 14, 36, que é esse momento que eu estou dizendo para vocês, onde Jesus está nos ensinando aquilo que efetivamente Ele espera de nós, com relação a Abba Pai. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, então afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Você sabe qual é o maior motivo de tribulação na minha vida e na tua vida? É aprender que a vontade de Deus é soberana. E soberana, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós teimosamente permanecemos na situação onde a gente insiste diante de Deus. E Jesus aqui não está insistindo, ele está só expressando. Segundo o meu pensamento, livre. Eu imagino Jesus naquela hora dizendo assim, olha, orando aqui e vendo tudo aquilo, sentindo tudo pelo qual eu vou passar, e não foi pouco. Aliás, foi o castigo mais pesado que alguém já pôde sofrer. Criou-se um termo, né? Excruciante para a dor, porque não havia nenhum termo a respeito, para saber o que ele sofreu na crucificação e antes dela. Ele sentindo aquilo, talvez tenha olhado para mim e para você, e para todas aquelas pessoas em volta, e diga assim, por mim, Jesus, homem, acho que não vale a pena. Olhando para tudo isso e para essas pessoas, passa de mim essa história. Mas eu não estou aqui para expressar a minha vontade, eu não estou aqui para que o Senhor leve em consideração a minha má influência. Eu estou aqui para receber a orientação de um pai que me ama, um pai que sabe o que é melhor para mim, um pai que tem objetivos maiores do que aqueles que eu possa saber e conhecer. E ele diz, seja feita a tua vontade. Nós pais passamos por isso também, não passamos? Quantas vezes? Eu falo para os meus algumas vezes, e eles já ficam bravos comigo por essa história. Mas eu falo, o melhor do que eu estou te dizendo, você vai entender quando eu não estiver mais aqui, para você dizer, puxa, era verdade. Não é assim com os seus? No seu CEP não funciona assim? Funciona no seu, pastor? O meu funciona um monte. Porque eu falo na intenção de alguém que quer transmitir uma experiência que para mim não serve mais. Já foi, já passou.
Agora, para eles ainda não. Experiência só serve para você emprestar a outros. Para você mesmo, já foi, passou. Agora, quando eu me refiro a eles com isso, eles têm, é claro, como todo jovem, ou como todos nós jovens diante do Pai, a ideia, a falsa ideia, de que nós somos melhores, mais inteligentes, mais experientes. As coisas mudaram. Eu canso de ouvir que as coisas mudaram. Agora é diferente. E é engraçado que nada é diferente. Salomão, depois de toda a sabedoria, né? Depois de provérbios maravilhosos, veio Eclesiastes. Tem coisas aqui que não mudam nunca, são sempre iguais. E eu digo que para nós também, tem coisas que não mudam nunca. Parece que são sempre iguais. A gente está sempre em desespero, sempre vivendo tribulações que nós não precisaríamos viver se nós nos submetêssemos ao Abba Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. Eu tenho intimidade contigo o suficiente para confiar que a tua decisão é a melhor, é assertiva, é a correta. Nós, pais humanos, nós até podemos falhar. Mas imagina nós, pais humanos, buscando de Deus a decisão correta para a causa do seu filho e aconselhando o seu filho segundo o coração do Pai, na autoridade que Ele confere a você. Uau! Se você experimentar isso algum dia, nunca mais você vai largar essa oportunidade. É algo diferente. É algo diferente. Nós temos uma tremenda vontade de acertar. Mas Deus está acima dessas coisas. Ele já tem aquilo que é certo, bom, perfeito e agradável. E é por isso que, quando nós falamos de uma família bem estruturada, essa família bem estruturada, ela passa pela oportunidade da intimidade entre os membros dessa família. Do encontrar coisas em comum. Do aprender a perdoar uns aos outros. Do compartilhar aquilo que muitas vezes não seria do meu interesse. Mas que quando nós fazemos juntos, traz uma unidade. Traz uma alegria. Gera oportunidades. Agora, quando nós fazemos todas essas coisas, submetidos à vontade de Deus, praticando essa mesma parceria com o nosso Pai Celestial, uau, as coisas mudam, mudam e mudam e mudam. E mudam entre nós. Porque uma família é um lugar onde a gente encontra um porto seguro. Coisas onde nós podemos abrir o nosso coração. Lugar onde nós podemos contar uns com os outros. E é dessa maneira que o Senhor nos vê. É essa maneira que Ele espera que seja o nosso comportamento. Ele espera sinceramente que cada um de nós conte aqui uns com os outros. Que tenha liberdade e intimidade suficiente para poder entender que algo que você vai trazer, algo que você vai compartilhar, algo que nós vamos construir juntos, é da vontade de Deus, é da parte de Deus. Quando nós declaramos aqui na comunhão nós somos fortes, é porque primeiramente nós temos que ser fortes na intimidade com o nosso Deus e na intimidade uns com os outros. Quando nós somos íntimos uns dos outros, não tem segredo. É bom que as pessoas da sua família sejam pessoas onde você encontra o mesmo respaldo. Eu me lembro de uma esposa de um amigo meu, pastor. E igreja, nós sabemos, acontecem coisas que até Deus duvida. E
um casal bastante unido, um casal super bacana. Começou na igreja uma história de que o pastor titular da igreja, tinha uma amante. E a coisa começa aqui, e vai ali, e vai acolá, e de repente o bastidor estava movimentado. Aí uma daquelas irmãs mais corajosas, né? Mais exaltadas, foi lá, chamou a pastora de lado. Olha, vem cá, eu preciso confessar algo para você. Eu gostaria que você soubesse de algo. Talvez você não saiba, mas você sabe que seu marido tem uma amante. Antes que a conversa se desenrolasse, ela naturalmente, conhecendo e tendo intimidade com seu marido, segura de Deus na vida deles, respondeu: opa, sei sim. A amante dele é a igreja. Deu as costas e largou a irmã falando sozinha. Se eu não tiver intimidade com o meu cônjuge, se eu não tiver confiança na minha esposa e ela em mim, e se nós não estivermos confiados de que essa relação está pautada em Deus, talvez uma situação como essa possa criar uma dúvida, por menor que seja, uma desconfiança, por menor que seja, e de repente isso mina toda uma estrutura. Por isso que eu comecei aqui com vocês, falando a respeito da importância da intimidade, e quero concluir com vocês, para que vocês discutam aí, orem uns com os outros. Intimidade é tudo. E a palavra Abba é isso. Ela é muito mais do que um pleonasmo, que traduzido um exagero de expressão. Ela na verdade é a intimidade que eu tenho com o meu pai, a ponto de chamá-lo de papai, de queridinho, ou de um nome que talvez você nem conheça. Mas algo que remete você a essa cumplicidade especial que você tem com ele, a esses momentos valorosos que você tem junto dele. É muito gostoso nós estarmos reunidos em família. Não é gostoso se você está reunido em família? Quem não gosta aqui de reunião em família? Tem alguém que não goste? É muito bom, não é? Mas eu digo para você que, como pai, eu acho gostoso estar reunido com todos eles. Mas eu gosto também porque nós temos momentos separados. Eu tenho coisas que eu só faço com o Ricardo porque eu vou fazer porque eu sei que ele gosta. E tem outros que eu faço com o Felipe que o Ricardo nem aparece. E ótimo, que bom que seja assim. Tem coisas que nós fazemos os três juntos. Mas tem coisas que nós fazemos só eu e o Felipe, e tem coisas que fazemos só eu e o Ricardo. Não porque nós queremos excluir ou um ou outro. Não. É porque é um momento de intimidade nosso. Nós queremos um momento, eu e ele aqui. E ponto. Isso acontece regularmente. E que bom que é assim. É gostoso que seja assim. Agora, se para mim, que sou humano, funciona muito bem, eu sei que para o nosso Pai Celestial funciona muito além do que nós estamos dizendo. Por isso, assim, não perca nunca a oportunidade de criar com Deus esse seu momento. Sabe aquela coisa do secreto que a Bíblia fala? É secreto mesmo. Tem certas coisas que é o teu momento de confidencialidade entre você e Deus. Abra lá o teu coração. Conte lá para ele o seu dia. Compartilhe seus planos, suas frustrações, seus sonhos, suas vitórias. Compartilhe com ele todas as coisas. Mas abra o seu coração para uma conversa que não é um monólogo. Abra o seu coração para uma conversa que é um diálogo. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo de Deus que habita em você vai se expressar na sua vida. Deus declara que esse Espírito Santo, o Espírito de adoção na minha vida e na sua vida, ele é penhor. Você sabe o que é um penhor? É algo dado em garantia. De que Ele é o nosso Pai querido. E de que Ele, Jesus, volta aqui para nos buscar. E o Espírito Santo está aqui como garantia na minha vida e na sua vida. Esperando por esse momento. Um momento de intimidade.
onde você vai estar diante de Deus, abrindo o seu coração, buscando dele direção, orientação, capacitação para fazer as coisas no seu lar, na sua família, ser um bom pai, um bom marido, você uma boa esposa, uma boa mãe, mas também sermos todos um só corpo, dentro da igreja, na função que Deus nos tem concedido, na oportunidade que Deus tem colocado diante de cada um de nós. E eu digo para você que muitas vezes essa oportunidade pode ter batido a sua porta, mas se você não tiver nesse espírito, Abba Pai, vai. Simplesmente vai. Passa. Não percam tempo. Tempo é o bem mais perecível na minha vida e na sua vida. O tempo, o minuto perdido, ele não pode ser recuperado. Ponto. O tempo não volta atrás. Então não perca mais tempo deixando Deus distante de você. Se Ele é próximo, traga mais próximo ainda. Não perca tempo imaginando que os seus problemas, as coisas que você tem, vão incomodar Deus. Isso vai importunar Deus. Ou então eu vou contar isso para o pastor, porque só ele pode fazer isso diante de Deus. Eu tenho um prazer enorme em compartilhar com você e orar com você. Mas antes de mim, você tem um pai que tem tudo de bom e de melhor para derramar sobre a sua vida. Ele pode até me usar, ele pode até usar o Ares e a Lilian, e certamente usam, como a nossa autoridade, a nossa direção. Mas como filho, você tem o mesmo acesso que eu e ele, igualzinho. Igualzinho. Amém?